Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o colunista social Gil Fuentes, uma personalidade importante aqui de Suzano, um amigo aqui da casa. Ele vai falar um pouco da carreira dele. São quase 30 anos, ininterruptamente, da coluna dele, publicada diariamente no Diário de Suzano e também no Gazeta Regional, que ele vai falar um pouquinho também. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, você pode encaminhar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Ô Gil, eu tenho a impressão que você pode pedir registro no Guinness Book, né? São quase 30 anos de coluna ininterruptamente, mas aí você responde depois. Queria que você desse uma saudação para o nosso internauta. Obrigado, Edgar, é um prazer estar aqui hoje, poder conversar com vocês. É um veículo que, para mim, Facebook, né, é um veículo novo que eu não estou acostumado. Eu estava acostumado com a rádio, tive programa de TV também, mais acostumado mesmo com o jornal, mas é um prazer poder falar com os internautas através da página do Diário de Suzano e falar um pouquinho da minha vida, do meu trabalho, das coisas que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Obrigado, viu, pelo convite, agradeço. Do registro no Guinness Book, está quase, hein? São quase 30 anos de... Então, são... E sem parar, né? Você não parou. Eu nunca parei. Nunca parou. Eu nunca parei. Eu, na verdade, fiquei 1 ano e meio no Gazeta Popular, que era um jornal semanal de Suzano, e já no Diário de Suzano, eu vim em 92. Então, são 28 anos, 27 anos e 27 anos e alguma coisa de Diário de Suzano, mas num total de 29 eu faço esse ano. Eu já incorporei esse 1 ano e meio de Gazeta Popular, eu já incorporei no Diário de Suzano, mas na verdade no Diário de Suzano são 27 anos e um pouquinho mais. 29 eu farei de colunismo social, dos quais esses mais de 27 aqui no Diário de Suzano, pela primeira vez na história de Suzano, eu sou o único colunista social diário na história do Diário de Suzano, e isso me orgulha muito, porque é um trabalho, Edgar, que a gente começa, não sabe onde vai parar, né? Você não sabe se 1 ano, 1 mês, 10 anos, enfim. Já deu tudo isso e é muito bacana poder ter acompanhado todas as fases do jornal, ter visto o jornal se transformar em colorido. Não, quando eu entrei já era diário. 87, né? Eu entrei, passou a ser diário em 87. Quando eu entrei já era diário. Mas ser colorido, né? Porque quando eu entrei era preto e branco. Então a primeira edição do jornal a gente não tinha nem foto colorida quase para fazer a coluna, porque era tudo preto e branco. Mas é bacana, é uma história, né, dentro da cidade, um marco. Eu me sinto feliz. Ô Gil, além de colunista social, você é um multiprofissional aí, né? Você já fez estilista, ator, apresentador, mestre de cerimônias que você faz agora, cantor, depois a gente vai falar sobre essa parte aí, mediador de debates políticos, que você já pegou. Quem sabe ano que vem. E você também agora está narrando vôlei, jogos de vôlei. Rapaz, Edgar, a história... O estilismo foi uma coisa muito bacana na minha vida. Eu sinto muita falta, muita saudade de tudo que eu fiz. As coisas mudaram, né? Quando começou a chegar no Brasil as roupas importadas, onde as mulheres já não davam tanta atenção para a roupa feita sob medida, naquele momento eu precisava abrir mão de alguma coisa, porque eu já não conseguia executar todas as coisas da maneira que eu gostaria. E, infelizmente, eu abri mão do estilismo. Mas é uma coisa que eu tenho paixão até hoje, que eu gosto muito, e digo, um dia eu ainda volto a confeccionar, porque é uma coisa que me dá prazer. Ator, eu sempre fui. Aliás, o meu sonho inicial de adolescente era ser ator, não era ser jornalista e muito menos colunista social. Eu não tinha essa pretensão. E eu só fui fazer o curso de jornalismo na Universidade Brás Cubas porque tinha um professor chamado Ralph Campos, que já faleceu, que tinha um grupo de teatro muito forte dentro da cidade de Mogi das Cruzes. Então, eu fui fazer jornalismo, na época comunicação social, depois você optava, né? Porque eu queria ser ator, simplesmente, né? E não jornalista e não colunista social. E as coisas foram acontecendo. Eu acabei que fiz vários espetáculos de teatro, viajei
com o querido e saudoso amigo Nelson Obsu, que faleceu há pouco mais de 2 anos, vai fazer 3 Aliás, anos. ele falava para você que queria que você fizesse o Eugênio Montanaro sem a maquiagem. Você acha que vai conseguir fazer? Não sei, falta um pouco ainda, mas eu acho que dá, viu? Porque o Eugênio tinha 80 anos? 80 anos. Então. Ainda falta um pouco, né? Ainda falta um pouco. Mas o Nelson dizia que um dia eu ia fazer o Eugênio Montanaro sem maquiagem, e era uma coisa assim, eu fiz o espetáculo também. Esse espetáculo do Nelson, se fosse falar em Guinness, que eu acho que nem existe essa possibilidade, em recorde, porque assim, eu estreiei com 24 anos, e eu fiz o espetáculo até 2 anos atrás. Então eu fiz o espetáculo por 35, 34 anos, sabe? Você começou com 24, né? Fiz vários outros espetáculos no meio do caminho. Mas esse espetáculo, se tivéssemos tempo, eu fiz com a Clarice Jorge, depois com a Liselotte Castiglione, que veio a falecer, e por último com a Maria Amélia. E eu encerrei, e o Nelson faleceu, e a gente parou de apresentar. O ano passado nós tivemos um convite para encenar o espetáculo em homenagem ao Nelson. Eu não tive coragem de fazer o espetáculo. Eu pedi desculpas, eu disse que eu não tinha condições psicológicas de subir no palco, porque o palco me lembra muito ele. O Nelson, se não foi o meu melhor amigo, foi o grande amigo da minha vida. Companheiro de trabalho, companheiro de teatro, apesar de ser mais velho que eu, era pai, às vezes filho, era um amigo confidente, que eu senti muito a morte dele. Então essas perdas que a gente tem na vida, elas mexem muito com a gente, né, Edgar? E eu não tive coragem depois disso de fazer novamente, mas quem sabe a gente ainda volta a fazer o espetáculo. Em relação a essas outras facetas, mediador de debate foi um grande desafio nosso, inclusive, né? Você dirigindo tudo aquilo, e fomos pioneiros no Alto Tietê, e posso dizer francamente que apesar da pouca experiência que nós tínhamos, nós superamos inclusive muitos que não acreditavam e que fizeram depois e não fizeram com a mesma qualidade. E eu digo isso com a maior naturalidade, porque isso foi um fato. Nós encaramos com profissionalismo e o debate foi realizado grandiosamente. O ano que vem tem também, né? O ano que vem tem também. Vamos ver se a gente está aí de novo. É um desafio muito grande estudar os candidatos, saber de tudo, ter o tempo da TV, que mesmo que seja por Facebook, é o tempo da televisão, é o time rápido, ouvir tudo aquilo, ter plateia, enfim, é muito bacana. E essa história de narrar jogo de vôlei foi uma loucura que aconteceu, que, Edgar, eu nunca tinha tido essa nem quando o repórter era famoso. Nos anos 90 lá, né? Eu não tinha nunca pisado numa quadra de vôlei para assistir um jogo. É sempre muito cheio, eu achava aquilo meio, sei lá, e não ia. E dessa vez, em fevereiro, a convite do prefeito, que estava recebendo aí o time de fora, o SESI, foi o primeiro grande jogo, né, de volta a Suzano, vamos lá. E pela primeira vez eu pisei na quadra de um jogo de vôlei que é na Arena Suzano, que, né, todo mundo sabe disso, que ficou aí mais de 20 anos abandonada, literalmente, e foi entregue agora pelo prefeito Rodrigo Achiuchi, o que nos enche de orgulho de ver que a cidade está recebendo de volta a sua grandiosidade. E lá, naquele momento, me pediram o André Chiang para que eu fosse o narrador do jogo. Eu disse que não, era evidente que não, até porque eu não conheço os jogadores. Então, para mim, é fácil para quem conhece, né? Que olha e fala. E para mim eu teria uma dificuldade maior, até porque eu não sei quem é quem. Narrador de jogo de vôlei é dentro de quadra. É diferente de quem faz a locução do jogo através da televisão, da rádio. E foi um desafio muito grande para mim, foi bacana. Depois eu acabei fazendo outros 2 jogos. Me parece que a seleção tá para vir, né? Brasileira vem jogar também. Eu espero que eles arrumem um profissional de fato da área para que eu não venha a sofrer de novo, porque eu não sei, quando a gente não tem experiência em relação ao que vai fazer, fica uma dúvida muito grande. E como eu nunca pisei numa quadra e nunca vi como se faz isso, eu não tinha nem quem me espelhar para saber como se faz
de que jeito que faz aquilo. Mas foi bacana, acabou dando certo. E a parte de cantor, como é que você... Você é um profissional bastante crítico, né? Nas suas funções. Como que o Gil vê o Gil Fuentes cantor? Eu adoro cantar. Edgar, na verdade, eu gosto muito do palco. Inclusive, ó, tem gente pedindo aqui pra você cantar. Você Não canto, esse povo é louco. Como é que eu vou cantar agora? Eu tenho que tomar água aqui que eu tô nervoso. Essa coisa, eu sempre gostei muito do palco. Muito, muito, muito. Estar em cena, como eu já disse, sempre foi uma coisa de adolescente, o prazer de estar no palco. Cantar enquanto ator é uma coisa, porque eu nunca me intitulei cantor, inclusive. Quando eu fui para São Paulo, fui cantar no Birosca, me apresentaram, o cantor Gil Fuentes. Eu dizia, eu não sou cantor, eu sou um ator que canta, mas eu não posso te apresentar como um ator que canta. Eu falei, tá bom, mas eu não me intitulava cantor, porque assim, eu não estudei para ser um cantor. Eu não tenho a afinação que muitos cantores têm. Então, eu mais interpreto a música do que canto, que é uma coisa que me fascina muito também, a interpretação, de uma maneira geral. E eu, quando fui comemorar os meus 50 anos de idade... 7 de agosto? 7 de agosto... Vai ter outro show? Não, não vai. Não vai, esse ano não vai. Engraçado, o ano que vem. O seu show lota, né? Já fui no lota, o pessoal gosta. Cheio o seu show. O pessoal gosta. Lota, eu gosto também. O ano que vem eu pretendo fazer um grande show para comemorar 60 anos de vida. O ano que vem eu comemoro 60 anos. Esse ano comemoro 59. Mas eu não vou fazer. Eu não me preparei para isso. O ano passado eu ia fazer, mas foi a morte da minha mãe. E foi num momento muito difícil, que agora vai fazer um ano, e eu acabei cancelando show, cancelando minha feijoada, cancelando a minha festa de aniversário, por conta de ter sofrido bastante com essa sem clima, né, perda. Fazer, né? É muito ruim, porque você tem que estar bem para subir no palco. E eu resolvi, como eu estava falando, fazer um show para comemorar os meus 50 anos, mas era um único show. Eu nunca imaginei na vida que eu iria fazer outro, que eu iria ser convidado para cantar no Navio, que eu ia ser convidado para cantar no Birosca, depois em Mogi, depois em São Paulo, em outro lugar. Aquilo acabou virando uma carreira. Quando deu o 6º ou 7º ano, eu falei, pera um pouquinho, não era isso. A minha intenção não era essa, mas já lá vão 7 anos de cantoria. Por conta da minha exigência para comigo e para com o meu trabalho, eu achei que eu deveria tirar o time de campo, desfazer essa imagem de cantor e repensar isso tudo para, de fato, subir ao palco para comemorar em ocasiões especiais, como eu pretendo o ano que vem, no meu aniversário de 60 anos de idade, fazer um show para rever aí essas coisas todas e também inserir contexto porque eu não só canto, eu gosto da poesia, eu gosto do que eu não faço stand-up, mas eu gosto de umas brincadeiras em cena que vêm mais pro lado ator do que pro lado cantor. Isso me encanta. De repente muito. É um projeto, né? É um projeto. De stand-up. Eu não diria stand-up, mas assim, até umas brincadeiras que levam ao riso e também outros textos que emocionam a plateia. Isso tudo me encanta, eu gosto. Vamos ver o ano que vem. Ju, você começou lá no Gazeta Regional, né? Gazeta Popular, desculpa, chamava. Gazeta Regional. Popular. Popular. Gazeta Regional é outro. É outro. Você começou no Gazeta Popular do Espada, né? E isso. Você ficou 1 ano e meio lá? 1 ano e meio. Como que você veio pro DS? Como que foi essa história? Então, lá, já no Gazeta Popular, o Carlos Espada, ele dizia assim para mim, o Gazeta vai servir como trampolim para você. Eu não consegui entender. Eu fui pro Gazeta por intermédio do Nelson Albissu, que escrevia crônicas, o Nelson escrevia no Gazeta Popular, e ele me trouxe até o Gazeta, o Rogério, não me lembro o sobrenome dele, era o editor, não me lembro o sobrenome dele, me perdoe. O Rogério era o editor, e acabou que eu aceitei uma condição de colunista social, meio que sem entender e sem querer. E quando já fazia 1 ano que eu estava lá, que surgiu o convite
através do amigo Ângelo Roncalli e já o falecido Ronaldo Bittencourt, que é irmão do Carlinhos Bittencourt, que é cabeleireiro, para que eu viesse conhecer a diretoria do Diário de Suzano, o Tavinho, que é o Otávio Tadeu de Moraes, e eu vim e começou o namoro. Ele me convidou, mas ao mesmo tempo dizia, mas meu Deus, é uma responsabilidade muito grande. Eu morava em Mogi naquele momento, saí de uma coluna semanal no Gazeta para assinar uma coluna. A princípio foram 3 vezes por semana. Durante um mês eu fiquei 3 vezes. Fui enganado, viu? Era 3 vezes por semana só. Um mês. Em seguida virou diário. Então, em menos de um mês, a minha vida virou uma loucura, porque você sabe que não é escrever diário, seja lá o que for. Fácil. O comprometimento com o trabalho é muito grande. E desse convite eu também sempre achei que não ia ficar, que isso era uma coisa que era passageira na minha vida. E se tornou a minha vida, né? Gil, muitas pessoas que às vezes não é do ramo ou não entendem muito bem, acham que colunista social ele é aquela pessoa que vai nas festas, né? Deixou muito para além disso, lógico, né? Isso, eu queria que você falasse um pouco disso. E Suzano, você acha que tem muita personalidade em Suzano para sair na coluna social? Já teve mais? Como que é isso para você? As coisas mudaram muito. Quando eu iniciei o colunismo social lá nos anos 90, ainda existia não tinha internet, né? Não tinha internet. Ainda existiam as pessoas que, dadas a futilidade, de uma maneira até ruim de se dizer, mas que equivocadamente interpretavam que em coluna social só sairia pessoas que tivessem um poder aquisitivo mais elevado, né? Naquele momento, uma jornalista e colunista chamada Joyce Pascovitch, da Folha de São Paulo, ela já vinha imprimindo uma nova marca, diferente de Brahim Suede, de Tavares de Miranda do passado, que o glamour era o poder aquisitivo, a conta bancária. A própria Joyce Pascovitch, ela vinha imprimindo uma nova linguagem no colunismo social. E eu só tinha conhecimento dos colunistas da região, daqui do Alto Tietê, que naquele momento era o Mutsu Yoshizawa, saudoso Mutsu, que já faleceu, inclusive, trabalhou aqui na Rede DS também, e o Willy Damasceno, que passou pelo Diário de Mogi, e depois assinou o Caderno W, eu ainda assino o Caderno W, um semanal, em Mogi das Cruzes. Então, eu não tinha conhecimento da grande mídia. E quando eu fui me inteirar da grande mídia, aquilo que a Joyce fazia, que era poder falar de cultura, poder falar de política, poder falar não só dos abastados, me encantava mais do que simplesmente falar de quem tinha dinheiro. Até porque naquele momento, Edgar, os endinheirados, digamos assim, eles já não queriam tanto sair. As pessoas iam viajar e ao invés, me ligavam e pediam, não noticia que eu estou viajando. Eu digo, por que eu vou escrever na coluna social? Se eu não posso falar da viagem, eu não posso falar do casamento, não posso falar da festa, eu vou falar sobre o quê na coluna social? Então eu tive que driblar alguns momentos e também introduzir dentro da minha linguagem, que isso é uma coisa minha, os eventos beneficentes que acontecem na cidade de Suzano, que eu acho que Suzano é uma cidade bastante solidária. Então eu entendi que a coluna social não era para falar somente de quem tinha grana, nunca interpretei dessa maneira, mas era preciso ter conteúdo, além do que se imaginava. Porque se as pessoas não têm um significado, um conteúdo, não teria motivo para eu dar um destaque para essa pessoa numa entrevista que fosse de domingo ou até mesmo numa legenda, porque escrever uma legenda de uma foto gratuitamente, isso para mim não significa muito, nunca significou. Então foi essa mudança. Eu acho que hoje a gente não tem mais essa coisa do colunismo social só com quem tem dinheiro. Hoje não, já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo. Como que você deve tomar alguns cuidados em relação a você noticiar na coluna, não entrar muito na vida privada das pessoas? As pessoas não gostam. Como que é isso para você? Eu já me habituei a isso, né? Por exemplo, não me interessa quem casa com quem, entendeu? Quem dorme com quem.
Isso não me interessa. Isso nunca me interessou. Se a pessoa... como interessou no passado para muitos colunistas sociais. Né? Quem trai quem... Isso nunca me interessou. Sabe? A vida... esse tipo de notícia nunca me interessou. Eu tenho cuidado em não entrar na vida privada da pessoa. De uns bons anos para cá, nós passamos, eu, pelo menos, enquanto colunista, a evidenciar as pessoas profissionalmente. Quem é a profissional que tem classe, ou o profissional que tem categoria, que merece destaque, que pode gerar uma boa foto, que pode gerar um bom comentário na coluna, porque embora digam que o jornal é uma coisa que vai acabar, não vai acabar, tanto porque, Edgar, eu vejo que, eu não sei se isso era uma pauta sua, mas eu vejo que os grandes jornalistas de TV, de rádio, eles vieram da mídia impressa. E o que sai em Facebook deve-se tomar muito cuidado. Muito cuidado. A maioria, essa história de fake news, agora qualquer débil mental escreve. Desculpa, mas é verdade. Qualquer débil mental se intitula jornalista. Sem nenhuma responsabilidade. Sem nenhuma responsabilidade. E acha que o que está fazendo dando notícia. Não está dando notícia porcaria nenhuma, está inventando mentira da vida dos outros. Então, o jornalista de jornal impresso, me desculpa, tem credibilidade. Enquanto que outros acham que podem dizer o que pensam nas redes sociais e depois não seguram a bucha, porque não tem como segurar. Agora, no jornal, nós jornalistas, nós que temos esse comprometimento com a informação, a gente vem pautado em cima da seriedade em relação ao trabalho. E nas redes sociais, a gente percebe, Edgar, que principalmente o Facebook é o mais afetado. Né? Principalmente o Facebook. Eu acompanho o Instagram, no Instagram não tem muito disso, o Twitter. Twitter. O Instagram é mais foto, tal, bacana, também gosto. Twitter não tem muito disso, as coisas no Twitter acontecem primeiro do que no Facebook e primeiro do que nos jornais impressos. É óbvio, até por causa da rapidez. O espaço também que você tem, né? É pequeno. Né? É pequeno, então é super ágil. Eu não escrevo muito no Twitter, não, mas eu leio muito o Twitter, né? Eu gosto bastante. Então eu vejo assim que hoje o comprometimento do profissional, ele vem dessa mídia impressa. E eu acredito que não acabe tão cedo como a maioria das pessoas dizem. Você acha que a coluna social ela tem que dar pitada às políticas? O colunista tem que se envolver também? Se ele tem competência para isso, porque o que a gente vê, o colunista social, na verdade, está caindo em desuso, né? Eu digo para o Willy Damasceno que eu e ele somos objeto em extinção, porque depois disso vieram outros profissionais com uma outra nomenclatura que não é de colunista social. Uns utilizam essa nomenclatura, mas não são. Né? E entraram também os blogueiros, que depois a gente fala desse assunto. Mas eu acho assim, se o colunista, se quem está escrevendo, né, tem competência para falar sobre o assunto, não tem por que não falar sobre cultura, sobre política, sobre lazer, e até mesmo se tem competência para falar sobre uma roupa que a mulher está vestindo, ou sobre um terno que o cara está vestindo, não vejo por que não escrever, não é? Então, mas é preciso que você esteja embasado em cima. Não que eu me julgue melhor do que outra pessoa, mas se eu encontro alguma dificuldade em algum assunto, eu prefiro não comentar. Edgar, eu prefiro passar batido em relação àquela situação e não comentar. De vez em quando eu vejo no portal, na sua coluna também. No portal digo porque você acaba compartilhando no Facebook e tem muitas curtidas. Você dá alguns desabafos lá, faz algumas críticas que para mim soa como um desabafo em relação à política, né? Você às vezes faz algumas críticas lá e acaba causando assim bastante ibope, bastante curtida nas suas colunas. São desabafos mesmo? Às vezes você solta e não consegue... Então, o que acontece?
eu digo até na minha coluna isso, e às vezes eu repito algumas coisas nas redes sociais do que eu escrevo na coluna, para que as pessoas que não leem o Diário de Suzano possam terem acesso àquilo que eu faço profissionalmente, né? Até porque a rede social atravessa o mundo, mas o portal do jornal também, qualquer pessoa pode ler, pode acessar. Não seria nenhum... É mais como crítica mesmo, sabe? Por exemplo, eu digo, eu não elegi o presidente da República, tá? Eu, pela primeira vez na minha vida, eu anulei o meu voto. Por quê? Porque eu não queria votar no candidato do PT, o Haddad, e também não queria votar no Bolsonaro, porque eu não compactuo com o pensamento nem de um, com a filosofia nem de um e nem de outro. Mas você é obrigado a votar. Não sou obrigado a votar. Eu não votei, eu anulei o meu voto pela primeira vez na história. Então, e vendo todos esses desencontros que acontecem hoje, né, em 6 meses de um governo que, ao meu ver, sem rumo, né, de filhos de um presidente da República que usam de maneira equivocada o poder que a eles foi conferido e usam desmedidamente as redes sociais e o microfone dos lugares que eles ocupam, lá dos cargos que eles ocupam, e o próprio presidente, não querendo faltar ao respeito, mas dizendo coisas às vezes incabíveis, e nós aqui, meros mortais, sabe, até na minha coluna de amanhã eu falo um pouco disso, eu não vejo preocupação com o país, eu não vejo preocupação com a situação do povo brasileiro, eu não vejo preocupação com o aposentado, eu vejo uma preocupação com a vaidade pessoal de cada um deles. É isso que me deixa indignado. Né? Então, eu me sinto no direito de falar, até porque eu falo para pessoas, e quem não quer ler, só não lê, é simples, sabe? Não gosto, não lê. Não gosta, não ouve, não abre meu Facebook, não me segue nas redes sociais, entendeu? E se falar bobagem lá, eu excluo mesmo das minhas redes sociais. Eu não sou obrigado a aturar falta de educação de seguidor mal educado. Eu parto desse princípio, é meu, é pessoal. Agora, se quer fazer uma coisa por escrito, um registro por escrito, um processo de algo que se sinta ofendido, é outra conversa. Eu não sou obrigado a aturar gente que não... então você só escreve para quem gosta de você? Eu não vou dizer que é isso, mas eu não sou obrigado a aturar gente mal educada escrevendo coisa no meu Facebook. Escreva no seu, no meu não. Então eu acho assim, não seria um desabafo, seria uma crítica. E é bacana quando as pessoas... Porque no jornal, as pessoas que leem, antigamente, as pessoas telefonavam, as pessoas mandavam carta. Hoje, a vida corrida que a gente leva, a maioria das pessoas, às vezes, não tem tempo de ligar para você. Você sabe disso. Tem como comentar também, né? Na hora, né? Então é difícil. E a rede social possibilita isso, que as pessoas se manifestem, sabe? Então, às vezes, vem uma crítica. Quando a crítica é embasada, eu não excluo. Eu já tive críticas embasadas, eu não excluo. Agora, quando é crítica de gente que sabe menos do que eu boto fora. Gil, como que é para você? A gente está comentando aqui das redes sociais, mudou muito aí a forma de fazer coluna social e de fazer jornalismo também. Mudou. Queria que você comentasse um pouco disso e saber de vocês. Existe uma certa rivalidade entre os colunistas social, uma certa briga, entre aspas, entre eles ou não? Mudou muito a forma de se fazer coluna social. Isso é um fato, né? É um fato. E como eu disse, a gente virou meio que objeto em extinção, né? Porque depois do colunismo social vieram os blogueiros, né? E hoje tem outro nome hoje. Como é que é o outro nome? Influencers, youtubers. Digital influencer. Então, essa é uma praia, Edgar, que eu não quis passear. Eu não quis navegar. Porque o digital influencer, me desculpem, eles jogam foco neles e falam deles em diversas situações. Isso me cansa. Eu acho que tem que ter um ego muito grande para fazer isso. Me perdoem, é o que eu acho. É muita foto, é muita cara, é muita boca, é muito botox.
E isso me cansa um pouco, você entendeu? Porque eu sou lindo, eu sou perfeito, eu sou linda. E não é. Ninguém é perfeito, ninguém é lindo a esse ponto de jogar o confete todo em cima da própria cabeça. Isso me cansa. Dessa era digital, isso é o que mais me incomoda. Esse excesso de narcisismo e de cultuação ao corpo e ao belo de uma maneira exagerada. Isso me incomoda muito. Não quis navegar nisso. Ninguém fica triste, ninguém fica feio, né? Não, Sempre. é tudo lindo. E não é, né? E a vida não é assim. A vida é o poder. Na coluna, Edgar, na coluna social que eu escrevo já há tantos anos, eu procuro, assim, se eu estou triste ou se eu estou feliz, isso não importa muito para o leitor. Né? Isso não importa muito para o leitor. O meu estado de espírito não importa muito para o leitor. Acho que não importa nada para o leitor, né? Porque a minha condição ali, eu vejo como colunista social, é passar coisas boas para as pessoas que leem a minha coluna. Enquanto a rivalidade do colunismo social, eu acho que isso é uma coisa do passado, né? Onde existiam, de fato, essas rivalidades. Eu nunca me coloquei como rival de nenhum colunista do Alto Tietê. Eu nunca me coloquei nessa condição, né? Já fui discriminado, sim, no passado. Eu não vou citar nomes e nem situações, porque são coisas do passado e coisas que não interessam. Mas assim, sabe, mexe, cutuca, até levar uma bordoada. A hora que você dá uma bordoada, a pessoa fala, opa, então vamos parar de mexer, vamos parar de cutucar, porque tá vivo, né? E ninguém chuta cachorro morto, né? Então, mas é uma coisa que eu não gosto, de ter que me indispor com outro profissional, seja ele de que área for, do estilismo, do colunismo, do mestre de cerimônias, que é uma coisa que eu faço, que eu tenho muito prazer, eu prefiro não me dispor. E eu não me vejo na condição de rival de ninguém. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua história, escreva a sua. Gil, sua coluna é marcada também pelo in-out, né? Eu anotei aqui, ó, tem gente que tem medo do in-out. Eu vi aqui no dia 15 de janeiro desse ano, você postou esse in-out. Tá aqui, ó. Tem gente que não percebe quanto é inconveniente em determinados momentos, por falta de conhecimento ou até mesmo educação e profissionalismo. Às vezes você dá umas cutucadas, assim. O dia a dia, né? Eu acho que, como eu tenho, no caso, a coluna social na mão, escrevo diariamente, isso me permite, e eu me permito, como um grande observador que sou, a ver como as pessoas se comportam em sociedade. E quando eu falo se comportam em sociedade, não significa que é a sociedade de quem tem dinheiro. Sociedade de uma maneira geral. Seja num botequim, seja num velório, seja num casamento pomposo, num bairro, não importa. É a maneira como as pessoas se comportam. E essa observação, Edgar, que... Deixar o telefone ligado, por exemplo, numa audiência... Mas ninguém aprende. A pessoa não aprende, a pessoa vai para uma mesa, desculpa, mas vai para uma mesa de um evento de autoridade com o telefone ligado. Mas eu não sei nem que toque tem o meu telefone, porque eu nunca ouvi o barulho dele. Ele fica vibrando 24 horas por dia. Por que é que você tem que deixar um telefone tocar num lugar, num velório, num casamento, numa missa, numa mesa de autoridade? Então, eu não consigo entender como é que as pessoas ainda não perceberam esse tipo de coisa. É gafe? É gafe. É feio? É feio. Você está pagando mico? Está pagando mico. Use o adjetivo que você quiser, mas você está errado. É isso. Você acha que as redes sociais, elas escancararam isso, né? Um pouco da falta de educação aí de algumas pessoas. Muito. Eu acho que as redes sociais, elas possibilitaram, deram um poder para as pessoas. As pessoas se sentiram empoderadas, que é um termo novo também, né? Empoderamento. Tudo é empoderamento. Deram um poder para as pessoas. Então, as pessoas acham que, através das redes sociais, elas podem tudo. E não podem tudo. Não podem. Não é assim que funciona. Primeiro, educação. Ou você tem, ou você não tem. Quando eu digo que educação é de berço, não significa que você tem dinheiro, você tem educação. Você não tem dinheiro, você não tem educação. Não. Berço é criação, independente do poder aquisitivo que você tem. Quantas pessoas humildes
com filhos educados. Posso citar vários exemplos aqui. E quantas pessoas ricas com filhos mal educados? Berço é berço. As pessoas perderam um pouco a noção, Edgar, por conta desse... a mesma liberação sexual dos anos 60, lá a maconha, aquela coisa toda que veio lá de trás dos hippies, a liberação sexual. Eu vejo que a internet foi a liberação desse egocentrismo das pessoas. É uma comparação chula, mas eu vejo assim, as pessoas... Agora eu posso dizer, agora eu posso fazer, agora eu posso falar. E você não tem educação? Não teve pai, não teve mãe, não teve vó, não teve vô, ninguém te deu educação? Porque às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, é compreensível, mas há de ter tido alguém na vida que deve ter dado os princípios da boa educação, que eu acho que você deve seguir. Você tem filhos, eu tenho filhos, tenho netos já, e eu não hesito em chamar a atenção de qualquer um deles, seja onde for. Eu acho que o princípio da boa educação é isso. E você ter o discernimento, né, Edgar? De desligar um telefone, de falar baixo, de não levar criança em um lugar que não deve. Por que as pessoas acham que tem que levar criança em tudo quanto é lugar? Não tem que levar. Formatura, festa, fora do horário, não é lugar de criança. Não tem quem deixar, não vá. Algumas coisas não vão mudar. A vida vai mudando, a gente vai aprendendo, mas algumas coisas são princípios básicos da boa educação. Você não tem com quem deixar o seu filho? Não vá. É lá na base, né? É. Ô Gil, a gente está falando, você está há muito tempo aqui em Suzano, a sua coluna é super conceituada, conhecida. Isso às vezes desperta, você também fala de política, desperta interesses políticos até, né? Eu queria saber se você já foi convidado para sair candidato alguma vez, se você já foi convidado para ser secretário, disputar uma eleição, e se você aceitaria algum dia. Eu gosto muito da política de uma maneira talvez um pouco mais distante, já tive mais próximo, já fui convidado, evidentemente, para fazer parte disso. Não sei se eu não estava preparado para isso naquele momento, como não me sinto preparado até hoje, desculpa aí, não me sinto preparado até hoje para disputar um cargo público, e não aceitei. Quanto a ser secretário, nós tivemos aí várias especulações no passado. Sim. Você participou, não é? Umas de fato foram especulações, outras nem tanto. Mas também é coisa que, assim, se eu for falar de uma especulação ou outra, eu acabo até deixando numa situação constrangedora quem veio assumir o cargo, porque é uma coisa chata, não é? Mas eu acho que, assim, na hora certa, se eu tiver que ser um candidato a alguma coisa, que eu não tenho essa pretensão, deixo claro, eu não tenho essa pretensão, eu vou pensar no assunto com carinho, e em relação a ser secretário ou não, eu acho que também isso tem a hora certa, a maturidade, né? Hoje eu faço parte do governo de uma outra maneira, que me agrada muito também, como cerimonialista, cuidando dessa outra parte da Prefeitura de Suzano. Mas isso é coisa para o futuro, talvez. Bom, estamos chegando no fim da nossa entrevista, passou rápido, passou voando, né? Mas ainda tem algumas perguntas, vamos ver se a gente consegue fazer rapidamente aqui. O que você faz quando você não está trabalhando? Eu só trabalho. Faz quanto tempo você não tira férias? Né? Faz tempo. Eu não sei o que é férias na minha vida. Na minha vida, eu nunca tive um mês de férias. Eu nunca tive. Nunca. O máximo que eu consegui aqui no Diário de Suzano, me afastar para tirar, foram 15 dias. Mesmo assim, tinha que deixar... Adiantou as 15 dias. Adiantar a coluna, às vezes de lá, de onde eu estava, eu mandava... Não tem como cortar esse vínculo. Eu não sei o que é isso. Estou de férias, desliga... Eu não sei o que é isso. Isso, para mim... eu não sei se porque eu faço coisas que eu gosto... isso não me incomoda tanto. Eu sinto, Edgar, que hoje eu me sinto um pouco mais cansado, talvez, por causa da idade, né? 58 anos. Eu me sinto um pouco mais cansado e com menos gás para fazer tantas coisas que eu fazia de uma só vez.
né? Organizar eventos, coisa que eu ainda faço, ainda organizo eventos de 15 anos, casamentos, não é? Ainda tem. Hoje eu faço menos, mas são coisas prazerosas, então eu encaro tudo. A Vera e os seus filhos não cobram você para fazer uma viagem longa assim? Todo mundo cobra, mas eu vou me enroscando, vou me envolvendo e talvez um final de semana eu já me sinta feliz em estar em algum lugar. A família cobra. É natural, né? E você é uma pessoa religiosa ou não? Edgar, eu acredito muito em Deus. Eu acho que Deus está em todos os lugares. Eu fui batizado na Igreja Católica, Apostólica Romana, cresci dentro disso. Eu conheci o Espiritismo de uma maneira muito legal, com Irineu Gasparetto em Mogi das Cruzes. Tive a oportunidade de conviver com ele. Cerca de 3 anos atrás eu quis conhecer a Bíblia, porque eu me sinto ainda analfabeto em relação à Bíblia. Então eu fui frequentar a Igreja Bíblica Brasileira, do pastor Leandro Tarrataca, que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui nesse estúdio, enquanto tinha programa de rádio, não é? Eu tive a oportunidade de entrevistar o pastor Leandro, era uma pessoa que eu admiro muito, evidentemente, gosto muito dele. Então eu fui lá frequentar a igreja para conhecer um pouco da Bíblia. E daí você percebe que tudo está interligado, né? Algumas pessoas são mais fervorosas em defender a Umbanda, ou em defender o Candomblé, o Espiritismo, o evangélico. Eu não me sinto dentro de uma única religião. Gosto, respeito e eu acho que tudo está ligado a Deus, diretamente a Deus. Bom, estamos encerrando a nossa entrevista. Muita gente participou aqui, te parabenizou. Obrigado. O Douglas falou que te imitou, né? Que você gostou da imitação que ele fez. O Douglas Pires. Ele vai pegar um monte hoje. Hoje ele vai pegar quase uma hora de entrevista, vai pegar os seus... ele põe palitózinho e tudo. Então ele tá falando. Tem muita gente parabenizando, depois eu te mando aqui. Tá Douglas no Facebook, Pires, obrigado, tem bastante gente te parabenizando. Vou compartilhar também. A entrevista que a gente fez aqui. Queria te agradecer. Obrigado, eu que agradeço, puxa vida. Muito bacana a entrevista. Eu falo muito, né? Não dá pra falar tudo. E vamos ver se depois a gente faz outras aí. Maior prazer. Frente, tá bom? Maior prazer. Obrigado pela oportunidade, Edgar. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco até esse momento. E até o próximo programa.